Preciosos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Eu quero deixar uma mensagem para os meus queridos irmãos. Domingo abençoado, acabei de chegar de um culto abençoado e quero deixar para a meditação dos meus irmãos Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Está falando sobre a videira verdadeira. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, porque e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Note uma coisa, o Senhor Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. E se Ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. É lamentável saber que muitos seres humanos estão debaixo do engano, servindo a outros deuses, a outros dogmas. E mesmo dentro do cristianismo há muito engano. O apóstolo Paulo chegou a dizer que iria haver homens fraudulentos, enganosos, soberbos. E ele escreveu para os cristãos tomar cuidado para não ser enganado, porque iria haver muitas doutrinas de homens e de demônios. E nós estamos hoje em pleno cumprimento dos conselhos proféticos que o apóstolo Paulo deixou. Resta nós tomarmos cuidados para não sermos enganados, porque o engano está em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo disse que é para ter cautela. É claro que ele disse isso aos judeus, mas nós, servos e servas de Deus, pegamos pela fé. O apóstolo Pedro disse que muitos iriam ser enganados, muitos iriam ser comercializados. Segunda de Pedro, capítulo 2. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Acredito que ele estava dizendo no futuro, e o futuro daquele tempo é hoje. Cada um de nós temos de nos esforçar para continuar de pé diante de Deus e lutando contra a falsidade ideológica, contra um evangelho vendido, contra os principados, porque o apóstolo Paulo disse que nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus nos fez assentar em lugares celestiais, mas o diabo 24 horas luta para nos tirar dos lugares de honra, os quais Deus tem nos proporcionado. Mas temos de saber uma coisa: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas Satanás tem conseguido, através do engano, vilipendiar, enganar a muitos que não vigiaram, que se deixaram levar pelo engano das doutrinas de homens e doutrinas de demônio. Por isso é que vemos hoje uma boa parte da Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, uma boa parte debaixo do engano. A responsabilidade nossa deve ser individual diante de Deus. Por isso, Judas, perto do Apocalipse, verso 20 diz: Amado, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, aguardando a misericórdia. Depende de nós o esforço para nos conservarmos,
na preciosa caridade de Deus que é Cristo. Não é muito fácil, porque estamos em meio a um mundo perverso, em uma sociedade corrompida, onde os valores foram corrompidos, e estamos lutando e nadando contra a maré. Mas cada um daqueles que foram chamados por Deus também são capacitados para vencer. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi muito fácil a batalha que Jesus Cristo travou aqui. E ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse na sua oração: Pai, eu quero que aonde eu esteja, eles estejam comigo para que veja a glória que tu me deste. O Senhor Jesus intercedeu pelos seus discípulos e intercedeu também por nós, quando ele disse na sua oração: Pai, eu não rogo apenas por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso estava falando comigo e com você. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração do Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos conservar de pé diante de Deus. Mas vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é ser sóbrio e vigilante. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz seja sobre todos vocês. Deus os abençoe ricamente.